Hoje com o engenheiro agrônomo e analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o Elton Fleck, para falar sobre plantio de mandioca. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos. Bom, mais especificamente, através de um programa que vocês estão desenvolvendo aí, com as manivas de qualidade, né? Como o produtor pode conseguir manivas de qualidade e aí ter uma boa reprodução. A maniva, muita gente não sabe, mas é aquela estaquinha que a gente faz para fazer o replantio da mandioca a partir de um pé de mandioca. Vamos começar com a parte técnica. Isso. É a haste da mandioca, o caule, né, da planta da mandioca, que então a gente corta em pedaços por volta de 20 centímetros no método tradicional e planta, porque a mandioca nós não utilizamos as sementes para fazer a multiplicação, e sim esse material vegetativo. É produzida então a partir de estacas. E aí tem algum truque, porque ela tem vários gominhos, como se fosse uma cana-de-açúcar, né? Nos nós é de onde saem as folhas e os brotos. Pode cortar em qualquer parte, corta em cima do nó, no meio do gomo, como é que é? A primeira medida de todas é selecionar plantas, isso é muito importante, a seleção de plantas que estejam num grau de maturação adequado. De maneira geral, as variedades de mandioca, como elas foram domesticadas, por volta de 1 ano de idade, elas têm o melhor ponto de maturação. Ainda assim, a base das estacas, a parte mais de baixo, ela é mais velha do que as pontas, né? Porque a planta vai crescendo, ela dá um grau de maturação para toda essa estaca por volta de 1 ano de idade, dos 10 aos 14 meses, é o melhor momento. Então fica mais semelhante esse grau de maturidade distribuído em toda ela. Mas, de qualquer maneira, a base é mais antiga, depois, à medida que você vai indo para as pontas, você vai tendo estacas mais jovens. Então, a primeira coisa é isso, escolher uma planta que tenha um grau de maturidade adequado, porque isso vai se refletir em vigor. E depois cortar entre as gemas, né? Uhum. A gente chama de gemas, né? Por exemplo, na cana são nós, né? Sim. Onde tem gemas, porque ali realmente tem um nó. A estaca da mandioca não, ela é toda contínua, porém você tem que separar entre as gemas, por volta de 20 centímetros na técnica tradicional. E aí, tanto na parte de cima, você corta no meio entre as gemas, né, que dá um tanto assim entre uma e outra, como na parte de baixo. E aí, na hora de colocar na terra, tem preferência por um lado? Existem várias maneiras de se plantar mandioca. A mais dominante é plantar na horizontal, né? Você faz assim, o sulco, faz a cova e planta na horizontal. Tá. Em geral, saem mais raízes na parte de baixo, né? Uhum. Do que na parte basal, do que no ápice, ou seja, na ponta. Então, geralmente, o produtor procura orientar sempre na mesma direção para que as raízes tenham uma boa distribuição na terra. Isso. Mas, a que profundidade você coloca a maniva? Em torno de 10 centímetros é suficiente para o plantio tradicional. E algum direcionamento em relação a sol, por exemplo, norte, sul, leste, oeste? Aí seria mais a questão do tipo de exploração que você tem. Se você conseguir colocar as lavouras todas nas pendentes nascentes, isso é bom para qualquer cultura, né? Tá. É bom para qualquer cultura. Agora, em algumas regiões que tem muito vento, seria bom sempre conseguir colocar a orientação para as raízes nascerem contra a direção do vento, porque isso garante que ela não faça uma espécie de um pêndulo e não arranque as raízes. Não arranque as plantas com o vento forte, especialmente quando os solos são mais leves, mais arenosos. Você lembrou uma coisa na sua primeira resposta, a mandioca foi domesticada, porque ela era uma planta brava, né? E mandioca brava pode até matar.
Não, e ainda né? A gente ainda tem variedades que têm alto teor de compostos cianogênicos, que é o que faz, que é o que quando se complexam formam ácido cianídrico, que é muito tóxico, né, da cianose, uma espécie de asfixia nos mamíferos. Bom, Ainda existem, a gente ainda tem mandioca brava. Sim, tem mandioca brava e tem as mansas, né, que a gente chama, ou mandioca mansa, mandioca doce, aipim, macaxeira, né? Todas essas aí são aptas a serem consumidas diretamente pelo ser humano, com um cozimento ou uma fritura, e também pelos animais, por conta delas terem baixo índice de Cianeto. De cianeto. O cianeto é o derivado, né? Compostos cianogênicos. Mas tudo bem, cianeto, vamos lá. Bom, antigamente a gente quebrava a cabeça com esse negócio de mandioca, né? Porque comprava uma mandioca, ia cozinhar e a mandioca não ficava mole, a mandioca ficava dura. Hoje está mais fácil com algumas variedades desenvolvidas não só por vocês, mas também por outras instituições de pesquisa. Aqui em São Paulo a gente tem uma variedade que é uma amarelinha, que é muito boa, é plantada em vários locais aqui do interior e até de Minas Gerais, e aqui em São Paulo, na capital, os caminhões trazem e fazem as distribuições. Tem muitos rapazes que vendem, inclusive, no carrinho de mão, né? E eu sempre compro deles, já compro descascada, chego em casa, eu já lavo, cozinho, já abro e congelo imediatamente. Quando eu vou fritar, ela já está cozida e está fresquinha. Vocês estão fazendo um trabalho aí que é como se fosse ensinar a ter uma fábrica de manivas, é isso? Vocês estão... mais ou menos isso aí? Mais ou menos isso. Fábrica de estacas de mandioca, tá. Porque a preocupação é a seguinte, já há muitos anos se vê que uma reclamação recorrente dos produtores é que muitas vezes perdem a capacidade de plantar mais áreas ou mesmo de repor as áreas por falta de manivas. Muitas vezes algumas variedades tradicionais ou até algumas que a pesquisa introduziu, com algum tempo já não tem mais vigor e não tem mais sanidade para continuarem sendo plantadas. Então, vista essa necessidade, nós há 12 anos já começamos a discutir com o setor produtivo como seriam as medidas para que se conseguisse trazer um ar mais técnico e profissional para esse setor. Só assim, a título de comparação, se você pegar hoje qualquer produtor das culturas de grãos, ele não aceita plantar qualquer grão. Qualquer Primeiro semente. Tem que ser semente. Qualquer semente. E depois de ser semente, tem que ser aquelas variedades ou cultivares que se adaptam não só ao local dele, como também, muitas vezes, ao sistema de produção dele. Legal. Vou dar um exemplo, milho. Se um usa mais adubação nitrogenada, ele vai ter respostas mais altas, em comparação com outro que usa menos, né? menos fertilizante. Então, para ele, tem que ser uma variedade que responda naquele nível, quando para outro não é necessário. Porque... A mandioca tem todas essas características, mas cultivo... ele tem muito pouca profissionalização. Então, é um cultivo como outro qualquer, né? Na verdade, é um trabalho para a profissionalização do plantio de mandioca, né? Porque é uma coisa ainda feita assim, muito aleatoriamente. Hoje, quando a gente anda aqui pelo interior de São Paulo, a gente já vê um planiforme em áreas muito plantas crescendo no mesmo tamanho praticamente, o que indica que já existe aí um certo manejo e uma profissionalização nisso. Antigamente, não. Você viu uma roça de mandioca, pé pequeno, tinha um pé mais alto, tinha não sei o que e tal. E isso aí na verdade, visa buscar a regularização da qualidade e da quantidade da produção para proporcionar uma maior renda ao produtor de mandioca. Nosso tempo se esgotou, mas vocês, na Embrapa Cocais, vocês vão fazer esse curso quando? Quem quiser participar, como é que faz? Para a gente já divulgar aqui. Sim. Eu sou da Embrapa Mandioca e Fruticultura. A Embrapa Cocais tem feito eventos na região de ação dela, porque também lida com a parte de mandiocultura, né? Isso não é uma exclusividade. A nossa unidade tem um mandato nacional, mas todas as unidades trabalham quando é
da vocação do local. E não tem como escapar de mandioca, porque é um produto nacional, né? A origem genética é no Brasil, fortemente no Brasil, então tem por todo lugar você vê. Nós temos feito constantemente, mas esse programa que a gente tem trabalhado nesses 10 anos, que é o RENIVA, é a rede de transferência, de multiplicação e transferência de material propagativo, com qualidade genética e fitossanitária, que é um nome enorme, que a gente resumiu em RENIVA. Ele está disponível gratuitamente, o curso, na plataforma eCampo da Embrapa. É só colocar lá, pode colocar até no Google, eCampo, E-Campo Embrapa, RENIVA, e vai já lá no curso. O curso é gratuito, são 40 horas, a pessoa pode fazer no seu ritmo, do jeito que quiser, tá? E ali tem então todas as... porque dá horas de conversa, né? Toda essa questão da melhoria do material propagativo, são horas e horas de conversa. Legal, Elton. Mas está lá disponível. Muito obrigado pela participação. Só para não esquecer, a mandioca que é nossa. A mandioca é tipicamente brasileira. Os portugueses, quando chegaram aqui, já viam os índios utilizando a mandioca tanto para alimentação quanto também para a produção já de farinha e outros produtos, né? É um alimento tipicamente brasileiro, muito bom, rico e, acima de tudo, delicioso. Uma costelinha com uma mandioca cozida junta, uma vaca atolada, um arrozinho, um feijãozinho, um bifinho e uma mandioquinha frita. Oh, coisa boa. Tá bem. Ótimo. Obrigado, Elton. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Ok, parabéns pela iniciativa.